A paz do Senhor esteja com todos os irmãos para mais uma gravação de um vídeo. Nesse estudo nós estaremos falando sobre a queda da Babilônia. E você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para que você possa também receber mais vídeos, e nós temos o projeto de terminar todo o livro de Apocalipse. E é muito importante. Então vamos então à palavra de Deus. Encontramos aqui, irmãos, no Apocalipse, no capítulo 18, versículo 1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. Então nós observamos aqui um anjo do céu vem já no final dos 7 anos do Apocalipse para fazer a destruição da Babilônia. Então nós vemos aqui, e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, provavelmente que seja Gabriel, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então observamos aqui a chegada desse anjo, provavelmente Gabriel, porque Gabriel é um dos anjos mais poderosos de Deus, e quando ele chega aqui nesse versículo, capítulo 18 de Apocalipse, versículo 1, ilumina toda a terra, e ele vem para destruir o império da Babilônia na terra, antes da chegada do Senhor Jesus Cristo para vir reinar na terra como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, no final da grande tribulação, então Deus envia esse anjo que tinha grande poder, provavelmente que seja Gabriel, que vem para destruir a Babilônia. Vamos então para a palavra. Então aqui nós observamos no capítulo 18, versículo 20, a mensagem do anjo. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Babilônia espiritual são as falsas religiões. Nós observamos aí nesse painel uma Babilônia construída desde os tempos antigos. Existiu a Babilônia e ela foi destruída. Mas no Apocalipse, o anticristo vai reconstruir essa cidade, Babilônia, e ela será destruída na chegada do anjo. Ele vem para fazer a destruição, porque a Babilônia tornou-se morada de demônios. Então nós observamos que Babilônia, quando fala Babilônia, fala-se confusão. Então a Babilônia, ela simboliza todas as falsas religiões da terra. Porque as falsas religiões, elas complicam a cabeça das pessoas, elas enganam. Pessoas pensam que a falsa religião é a verdadeira, mas a falsa religião, elas são as religiões falsas, chamada de Babilônia, que será destruído pelo anjo já no final da grande tribulação. Vamos então para mais um painel da palavra de Deus. Aqui nós observamos no capítulo 18, versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. Quem foi Babilônia no Antigo Testamento? Diz respeito à época do anticristo e às falsas religiões de todas as épocas. E os mercadores da terra enriqueceram com a abundância da sua delícia. Então nós observamos aí, desde a Torre de Babel,
quando foi construída a Torre de Babel, ela simboliza confusão. E depois veio também a Babilônia, construída por Nabucodonosor, que foi destruída também. E ela é símbolo de confusão que confunde todos os moradores da terra. Então nós observamos aí, porque todas as nações beberam do vinho da sua ira e da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. Então, a falsa religião, a falsa Babilônia, desde o Antigo Testamento, ela traz a confusão a todos os seres humanos, principalmente os reis, que cometem pecado juntamente com ela. Então observamos que a palavra Babilônia é confusão. Então a falsa religião, os falsos profetas, eles vêm trazer a confusão. E quando o anticristo vier para implantar o seu reinado durante a grande tribulação, então ele vai trazer a confusão. Confusão em muitas pessoas, porque confunde a cabeça do verdadeiro para o falso. Então, o verdadeiro é Cristo. Somente Cristo tem a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Somente Jesus é a verdade. Então, a Babilônia é a falsa religião que faz com que os reis prostituem e destrói reinos e destrói a si mesmo também. Vamos então para mais um versículo aqui. Babilônia. Nós observamos aí, sai do meio dela. Fala dos crentes e Israel, sai do meio dela. A Babilônia. Babilônia significa confusão. E eu ouvi outra voz do céu que dizia, retirai-vos dela, povo meu, para que não serdes cúmplice dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos da iniquidade que ela praticou, Apocalipse 18 e versículo 4. Então Babilônia significa confusão. Babilônia significa todas as falsas religiões da terra. Para os irmãos terem uma ideia, as falsas religiões, elas atrapalham o reino de Deus verdadeiro. Quantas pessoas eram para estar servindo ao Cristo verdadeiro, mas a falsa religião tem tirado pessoas, multidões e multidões têm largado o caminho da verdade, que é Jesus, e seguido uma salvação fora de Cristo. E fora de Cristo não existe salvação. Não existe salvação fora de Cristo. Então Babilônia é confusão que confunde as almas e conduz as pessoas para a perdição eterna, para o lago de fogo. Então a mensagem de Deus aqui, nesse capítulo 18 de Apocalipse, versículo 4, sai do meio dela, povo meu. Então se você está no meio de uma falsa religião, e você descobriu que ela é falsa, então sai do meio dela. Vá para o meio da verdadeira igreja. A verdadeira igreja é Cristo. Somente Cristo é o Salvador. Então, faça isso. Vamos para mais um versículo. Babilônia. Fala das rebeliões contra Deus. Nós observamos aí uma mulher sentada sobre a besta, porque já o seu pecado se acumulou até o céu, e Deus se lembrou da sua iniquidade. Apocalipse 18, versículo 5. Então o anjo vem, arcanjo vem para destruir o império da Babilônia antes da chegada de Jesus, bem no final da grande tribulação. Então nós observamos aí o dragão, a mulher sentada sobre o dragão, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher significa Babilônia, confusão, a prostituta que prostituiu e os filhos saíram de casa.
Então é muito sério. Deus trata a Babilônia muito sério, porque a Babilônia fala de uma rebelião contra Deus. Então é a falsa religião da terra, mesmo que a pessoa que estão seguindo as falsas religiões, é a porta larga. A pessoa não quer sair de lá. Fica rico com facilidade, vive na prostituição, no pecado, vive no roubo e não quer sair de lá. Então é um pecado contra Deus. Então o anticristo, ele vai implantar a falsa religião na grande tribulação. E milhões de pessoas vão ser enganadas por ele, porque ele vai enganar. Ele é um enganador, é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira e ele vai conseguir enganar milhares de pessoas. Mas a mensagem de Deus para nós e para você: sai do meio dela, povo meu. Assim diz a palavra de Deus. Vamos então para mais um versículo da palavra de Deus. Encontramos aqui, veja bem, a destruição que fará o arcanjo Miguel, quando ele vir para fazer a destruição da Babilônia. Vingança de Deus contra a Babilônia e seus enganos de muitos séculos. Tornai-lhes a dar como ela vos tem dado, a retribuir-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe em dobro. Apocalipse 16, versículo 6. Então, no final da grande tribulação, o arcanjo Miguel virá para fazer a destruição da Babilônia, e aquilo que ela fez com o povo de Deus, então Deus lhe dará em dobro. Então é muito triste. Babilônia é uma confusão muito grande. Eles passam por cima da verdadeira igreja, do verdadeiro povo de Deus, e não houve a verdade. Deus manda os seus profetas para falar a verdade, e as falsas religiões matam os profetas de Deus, apedreja os que se são enviados. Quantos profetas foram mortos? Quantos servidores do Deus vivo foram mortos pela Babilônia? Mas Deus vai mandar um dia da vingança de Deus. A vingança de Deus vem contra a Babilônia e os seus enganos de muitos séculos. Então, desde o começo do mundo, desde a queda de Satanás, desde quando ele caiu, o Satanás enganou no jardim do Éden. Ele enganou Adão e Eva para comer da árvore do fruto proibido, e o homem foi expulso do jardim do Éden. Então, desde ali, quando Satanás começou a enganar a raça humana, ele também engana a raça humana com a falsa religião. Mas Deus vai mandar a vingança de Deus através do anjo poderoso que vem com o poder de Deus. Então nós vamos aqui para mais um versículo. Babilônia, ela se chama rainha, a grande prostituta. Fala de falsas religiões do mundo, o que anuncia a sua condenação. Quanto ela se glorificou, e ela se deliciou, esteve, e foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz que o seu coração: estou assentado como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Apocalipse 17, versículo 8. Então, a falsa religião, a Babilônia, está sentada como rainha, como alguém que nunca será destruído, mas num só dia o anjo do Senhor vem para destruir a grande prostituta, que simboliza a Babilônia, todas as falsas religiões da terra. Então nós observamos aí, nessa passagem, que Deus, ele vai tomar, ele vai requerer do homem tudo que o homem plantar.
Aquilo que o homem plantar de bom, colhe de bom com Deus. Mas o que plantar, o que for de mal, então colherá o de mal. Essa Babilônia, confusão, que confundiu muitas pessoas, muitos vão ser lançados ao lago de fogo, porque foi confundido pela Babilônia, pelas falsas religiões. Mas num dia só, o Senhor fará a cobrança. Vamos então para mais a conclusão dessa mensagem. Babilônia. Por isso, em um só dia, sobrevirá os seus flagelos, mortes, prantos e fome, e será consumida no fogo. Porque poderoso é o Senhor Deus, que a julga, Apocalipse 18:8. Trata-se de um grande terremoto, e a grande cidade das nações caíram. Apocalipse 16, versículo 18. Então nós observamos aí, em um só dia o anjo de Deus virá com a espada de Deus Todo-Poderoso e destruirá todas as falsas religiões da terra. Então observamos aí Apocalipse 18, versículo 8. Por isso, em um só dia sobrevirá o seu flagelo, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então Deus vai mandar um grande terremoto. E nesse terremoto, ele vai destruir a Babilônia e todo o império do mal da terra. Então observamos então nesse estudo da palavra de Deus que existe hoje as falsas religiões que atrapalham o crescimento da igreja verdadeira. E desde o começo do mundo, desde o tempo em que Cristo veio para fazer a obra, Cristo, desde o tempo de Jesus, a igreja foi perseguida. Isto é, as falsas religiões, falsos profetas, Babilônia. Mas em um só dia ela será destruída através do anjo de Deus. Acreditamos que seja Miguel, que vem com a espada de Deus e vai mandar um grande terremoto. E vai ser desfeito todas as falsas religiões da terra, para que Cristo venha, e ele vem para trazer o reino verdadeiro de Deus na terra, a verdadeira paz, a verdadeira igreja. Cristo vem para pôr o verdadeiro reino, a verdadeira paz na terra. Essa é a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.